Então, só uma apresentação muito rápida. Meu nome é António Cardoso, eu sou pastor nas Assembleias de Deus aqui em Santarém, mais propriamente e responsável pela congregação maior que é no Cartacho. Conheço o Pedro já há muito tempo, ele fez uma breve apresentação de como nos conhecemos. O Pedro, para além de ser meu pastor, é meu pai espiritual, é alguém que investiu na minha vida, como ele disse, sem ninguém olhar e reconhecer nada. O Pedro tem, e ele tem esta capacidade, né, de olhar para os improváveis, e Deus conseguir dar um discernimento para entender quem é aqueles que Deus vai usar dos improváveis, né? E é também sobre isto também que eu gostava de falar um bocadinho, né? Sobre estes improváveis que a Bíblia ela nos apresenta aqui, na carta que Paulo ele escreve, né? À igreja de Colossenses. Então, mas vamos ler o que diz o texto. Então diz assim a palavra de Deus em Colossenses capítulo 1, dos versículos 1 a 12, diz assim a palavra de Deus. Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e a irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, vosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto, ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para uns com os outros e para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. E já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai fortificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é fiel e ministro de Cristo, o qual nos declarou também o nosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o temos ouvido, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria, inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, Ok. frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, e em toda paciência, longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idóneos para participar na herança dos santos na luz. Até aqui a palavra de Deus. E hoje a minha palavra, e nestes 15 minutos eu prometo que não me vou alongar muito. Eu sei que é difícil nós pastores dizermos, não me vou alongar muito, o cumprir de não nos vamos alongar muitas vezes fica assim sempre na margem do vamos mais nos alongar do que propriamente o inverso. Mas nestes 15 minutos eu quis focar em alguns aspectos que Paulo ele apresenta à igreja, e são esses aspectos que eu achei que são muito importantes para nós. Hoje podemos um bocadinho mergulhar e também estudar um bocadinho. Paulo ele começa esta carta apresentando-se como o apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. É algo tão interessante nós entendemos que Paulo, quando ele apresenta-se como apóstolo, Paulo ele não está a dizer que ele foi consagrado pelos homens ou pela vontade dos homens. Paulo ele está a dizer, eu sou Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Então nós entendemos que o primeiro ponto desta carta, e quase em todas as cartas que Paulo ele apresenta-se aqui no Novo Testamento, quando ele escreve as cartas, ele apresenta-se sempre com este prefácio, né, de Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. E aqui nós entendemos que todo o chamado e todo o reconhecimento primeiramente tem que vir do coração de Deus até as nossas vidas. E este é o primeiro ponto que eu quero começar aqui a falar com os irmãos. Foi a primeira coisa que Deus ele começou a falar comigo enquanto eu estava a meditar sobre este texto, é entendermos a vontade de Deus para aquilo que é o chamado que Ele tem colocado nas nossas vidas. Nós muitas vezes, e dou graças a Deus por vocês terem o apóstolo Pedro, o pastor Pedro, para mim, ele é todos estes títulos, porque eu não só reconheço como um apóstolo, não só reconheço como um profeta, como um pastor, porque ouvi alguém dizer, mas
o reconheço com todos estes títulos porque entendo uma coisa que é aquilo que nós temos que entender, é a vontade de Deus naquilo que é a vida do percurso do Pedro. E é tão interessante que é isto que Paulo, aqui o apóstolo Paulo, ele está a dizer: eu sou o apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. A primeira coisa é isto, é nós temos a percepção e entendemos que há uma vontade que vem de Deus, e essa vontade, ela é boa, ela é perfeita. Eu não sei porque é que eu estou a dizer isso, e Deus tem-me puxado muito para isto, mas muitas vezes nós temos medo de sermos reconhecidos por aquilo que nós somos chamados. Muitas vezes nós temos medo de ser reconhecidos por pastores, sermos reconhecidos por presbíteros, sermos reconhecidos por Deus, porque entendemos que é uma responsabilidade, mas se é Deus que te está a reconhecer, lembra-te que estás dentro da vontade dele. Se é Deus que te está a reconhecer como algo no seu reino, porque é o reino de Deus que nós estamos a falar, entende que é um privilégio tremendo nós sermos reconhecidos pela vontade de Deus através de outros homens que nos intitulam de pastores, presbíteros, evangelistas. Então Paulo ele começa este prefácio dizendo isso mesmo: pela vontade de Deus, e ao irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa dizendo que, e eu parti esta parte em três momentos interessantes, né? Ele começa a dizer que, pela graça de Deus, aos santos, a carta de Paulo a Timóteo foi remetida aos cristãos em Colossos, ele começa a dizer aos santos. Então nós temos que entender que nós somos santos. Deus quando nós aceitamos Deus nos nossos corações, quando Deus ele entra na nossa vida, há uma transformação e nós passamos a ser uma nova criatura. E quando nós entendemos o que é que isto significa ser uma nova criatura, é nós entendemos que somos santos. E Paulo ele começa e diz assim: aos santos irmãos fiéis em Cristo. Então, eu acredito muito que nós somos sim santos, mas num percurso de santidade, onde nós nos vamos aperfeiçoando dia após dia a imagem e semelhança de Cristo. Por isso é que Paulo diz assim: aos santos irmãos fiéis em quem? Em Cristo. E aquilo que Paulo está a dizer é, o nosso ponto de identidade será sempre Cristo. Paulo ele é consagrado apóstolo pela vontade de Cristo, e ele diz aos santos e fiéis em Cristo. Então nós entendemos que tudo isto gira à volta de um entendimento daquilo que é a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que nós sejamos santos, fiéis, incorruptíveis naquilo que é uma conduta de uma vida diária de um cristão idóneo. E hoje a minha pregação é isto, é os cristãos idóneos que Deus ele tem levantado em todo o mundo. Claro que aqui a carta é para Colossenses, mas também é para nós, é para o dia de hoje, é para o nosso entendimento, e este é o primeiro ponto, é nós entendemos que somos santos, e nesse processo de santidade o alvo é sermos a semelhança de Cristo. E ele continua o texto, e ele ainda diz assim, que estão em Colossos, aqui nós entendemos que é a carta que foi escrita para uma certa localidade, graça a vós e paz da parte de Deus. Então nós, enquanto filhos e enquanto santos, nós temos que entender que há uma graça, que há uma paz, e que essa graça e essa paz, ela vem de Deus para nós. Muitas vezes nós esquecemos da importância de uma frase que se calhar os irmãos, e nós aqui também dizemos muito, né? Que é a paz de Deus, e nós, este é o grande problema de algumas frases que se tornam-se quase como chavões evangélicos, chavões cristãos, mas a importância da paz de Deus, e isto é tão interessante, nós temos este entendimento, porque a paz de Deus não é só um chavão, a paz de Deus ela é real. Nós quando estamos a dizer a alguém que a graça de Deus, que a paz de Deus esteja sobre a tua vida, o que nós estamos a fazer é uma declaração daquilo que é, mais uma vez, a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus para nós é que nós possamos ser cheios desta graça, e a graça fala de algo que não é merecido. Nós não merecemos a graça de Deus, mas Deus mesmo assim, pelo seu infinito amor, Ele derrama a sua graça para as nossas vidas e continua, ainda diz assim, e a paz de Deus. Este é que é o entendimento para nós que tem que ser algo
algo muito forte, que é, há uma graça e há uma paz que nos rodeia todos os dias. Amém? Mesmo que nós possamos fazer coisas erradas, mesmo que muitas vezes nós vamos falhar o alvo, mas quando nós entendemos que Deus ele nos ama por quem nós somos, e esta mudança de vida acontece quando nós entendemos quem Deus é e aquilo que Deus ele tem para nós. E quando nós entendemos este processo na nossa vida, Deus ele derrama a sua paz, Deus ele derrama a sua graça. Eu não sei como é que tu vieste até hoje neste lugar, se calhar tu estás aqui a passar por dificuldades, se calhar estás a passar por momentos difíceis, mas deixa-te dizer que hoje é o dia de tu seres cheia ou cheio desta graça e desta paz de Deus na tua vida. Nós vivemos num mundo onde as promessas é tudo menos de paz, onde as promessas são todas e são promessas corruptíveis, mas quando nós lemos a palavra de Deus e quando nós entendemos que há uma graça, há uma paz de Deus que não muda independentemente de como nós estamos, de quem nós somos, essa paz ela permanece nas nossas vidas. Quando nós temos este entendimento na nossa vida, irmãos, nós vamos viver aquilo que é a plena vontade de um crente idóneo naquilo que é o movermos-nos no sobrenatural, o movermos naquilo que é o natural das nossas vidas. Irmãos, e nós temos que ser, e este é o desafio que eu tenho estado a lançar também, tenho andado no cartaz a falar um bocadinho também sobre isto. Nós entendemos que, enquanto filhos de Deus, a nossa missão é levar a paz de Deus para todas as pessoas. Nós podemos levar palavras bonitas, nós podemos levar palavras de conhecimento, mas quando nós levamos tudo isto, mas o ponto é a paz de Deus, o ponto é a graça de Deus às pessoas, há uma transformação, porque as pessoas elas necessitam cada vez mais desta paz, elas necessitam cada vez mais desta graça. Amém? Então, isto foi alguns pontos que Deus foi falando e ele continua, Paulo, a dizer assim, aos fiéis. E Paulo, quando está a dizer aos fiéis, o que ele está a dizer é o que Paulo está a chamar aos cristãos e nesta igreja, nesta carta de Colossenses, o que ele está a dizer é que em Cristo, em Cristo e o que eu quero dizer é, em Cristo nós entendemos que há a fidelidade de Deus na nossa vida. Paulo, ele, quando está a dizer aos fiéis, o que Paulo está a dizer é, quando nós estamos em Cristo, a fidelidade de Deus na nossa vida nos leva a um entendimento daquilo que nós temos que dar a Ele. Então, Paulo, o que ele está a dizer é, da mesma forma como Deus é fiel para vocês, o percurso que vocês têm que fazer é idêntico, é nós sermos fiéis àquilo que é, a quem Deus é nas nossas vidas. Amém? E ele continua, ele diz assim, graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Eu sei que nós estamos nesta série de pregações, mas o foco será sempre este. Eu acredito que o foco será sempre este. Orando, como diz a palavra, dando graças a Deus, nosso Pai, orando sempre sem cessar. E, irmãos, nós necessitamos desta graça de Deus. Nós necessitamos desta graça de Deus para que possamos viver este orar sem cessar. Porque, irmãos, quando a nossa vida torna-se uma vida de oração sem cessar, nós não estamos a ter bem, a entender bem o nível daquilo que Deus ele nos leva, de onde Deus ele vai nos capacitar, mas este é o nível que Deus nos quer levar. Deus quer nos levar a uma vida onde a oração é sem cessar. Às vezes até vamos parecer meio malucos, vamos estar a andar na rua, a falar sozinhos, mas não faz mal. A nossa maluquice é o ponto onde Deus nos quer levar. Às vezes nós vamos estar, e quando nós entendemos, e é isto que agrada o coração de Deus. O que agrada o coração de Deus é quando os filhos o procuram em primeiro lugar. Por isso é que Paulo, ele, nesta carta, ele começa a felicitar os irmãos em Colossenses. Porquê? Porque ele entende que o testemunho que Epáfras estava a trazer até Paulo é que eles eram uma igreja onde a oração era sem cessar. E, irmãos, e nós conseguimos depois, claro que eu não vou ler os capítulos adiante, mas eu desafio os irmãos a lerem os capítulos adiante e nós vamos ver que a igreja em Colossenses, ela moveu-se no mundo e também no entendimento de quem era da parte de Deus e de quem não era da parte de Deus através de uma oração.
E é a oração, irmãos, que move montanhas. É a oração que transforma vidas. É a oração que revela quem são e aqueles que não são. É a oração que nos leva ao entendimento da graça, mais uma vez, da graça, da paz e daquilo que Deus ele vai derramar dia após dia nas nossas vidas. Então, o desafio não está só do vosso lado, o desafio está também aqui deste lado. Este é o desafio que eu tenho lançado aqui também no cartaz, é que nós possamos ser uma igreja onde a oração ela é sem cessar. Porque, irmãos, nós não fomos feitos para mais nada. A nossa essência é derramar-nos aos pés de Jesus. A nossa essência é nós entendermos que é aos pés de Jesus que tudo vai acontecer. Quando nós entendemos, eu estou a ficar emocionado, tá? A presença de Deus está-se a mover de uma forma tremenda, mas quando nós entendemos, irmãos, que é através da oração que Deus ele começa a revelar o seu coração nas nossas vidas, nós percebemos a importância da oração sem cessar. Eu hoje, se tenho, pela graça de Deus, um entendimento de quem são as pessoas que vêm para construir e não vêm para construir, é através de uma oração sem cessar. Não é porque o António é o maior, é o melhor, não, irmãos, eu também falho, eu também estou neste percurso diário. Mas nós temos que entender, irmãos, que enquanto filhos, o que nos conecta com Deus é uma oração sem cessar. O que nos conecta, o que nos leva ao entendimento daquilo que Deus tem para nós é através da oração. Amém? E é através da oração que grandes coisas elas acontecem. E o apóstolo Paulo continua dizendo assim: porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. A igreja em Colossenses, a igreja de Colossos era uma igreja onde o amor era tão grande, onde a fé era tão grande, a oração era tão grande. Então são estes... eu não me vou alongar muito mais, eu prometi que não ia me alongar, e eu vou cumprir com a minha palavra, mas neste texto eu gostava que tirássemos aqui 3 coisas que são o ponto, eu vou dizer como o ponto do rubeçado, digamos assim, que Deus nos quer levar, ou o ponto máximo aonde Deus nos quer levar. E este ponto máximo é crentes aonde a oração ela está sempre em vós. Nós precisamos de ser filhos onde a oração é a coisa mais importante. Segundo, a fé em Jesus Cristo. E terceiro, o amor por nós, o amor por todos os outros. Todos os outros santos. A palavra diz, o amor que tendes para com todos os santos. Então, irmãos, se nós queremos ver uma igreja transformada, nós temos que entender que o combustível da igreja é a oração sem cessar, é uma fé em Jesus Cristo. E a fé em Jesus Cristo é olharmos para Ele, não olharmos para as circunstâncias, não olharmos para as dificuldades, mas olharmos para Cristo. E quando nós olhamos para Cristo, nós permanecemos naquilo que é um dos propósitos de Cristo para as nossas vidas. E o terceiro, a terceira âncora, digamos assim, é esta, é o amor, que tendes uns para com os outros. Então estas são as 3 âncoras que nós precisamos nos agarrar para sermos estes filhos de Deus, aonde o mover de Deus ele acontece. Então é a oração sem cessar, a fé em Jesus Cristo e o amor por todos os outros. E quando nós entendemos isto, irmãos, nós entendemos a transformação que Deus vai começar de uma forma diferente. Quando nós temos estes 3 ingredientes, nós juntamos aquilo que é a receita para o mover de Deus acontecer no nosso meio. Porque a igreja ela se move quando há uma fé em Cristo, quando há oração sem cessar e quando o amor não é um amor egoísta, mas é um amor de cuidado. Eu fico muito feliz, isto não foi combinado, ok? Mas a mensagem e o testemunho que o pastor Pedro traz de vocês é tremendo, é de vocês cuidarem dele, é de vocês cuidarem da vida do pastor, da vida da pastora Paula, e a mim, eu sou sincero, a mim é a melhor coisa que vocês podiam ter feito, porque eles são os pais para mim, eles são mesmo os pais para mim, e eu poder ver os meus pais a serem cuidados com amor, a serem cuidados com oração sem cessar,
a serem cuidados com a fé que vocês têm demonstrado em Deus, e essa fé vos levar dia após dia ao pleno conhecimento, como diz a palavra de Deus aqui que nós acabamos de ler, ao pleno conhecimento e a revelação de quem Cristo é. E isto só acontece, irmãos, esta é a conclusão daquilo que eu vou falar. Este pleno conhecimento de quem Cristo é só acontece através de uma oração, de uma caminhada na fé, olhando para Cristo e de um amor revelado por todos nós. E quando isto acontece, nós entendemos então o que Paulo quer dizer aqui nos versículos mais à frente, e vamos dando um pulo até o versículo 10, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Então nós entendemos que para viver uma vida digna, em que Deus ele se agrade, estas 3 âncoras elas têm que estar presentes na nossa vida. E continua, fortificando em toda boa obra. Deus nos chama para nós sermos homens e mulheres em que o nosso fruto tem que ser colocado na mesa. E eu aqui quero parar um bocadinho e quero-vos levar a um exemplo. Sabe, se nós olharmos para uma árvore e a árvore ela estiver carregada de frutos, esse fruto de nada serve se permanecer na árvore. Nós entendemos que o fruto, se permanecer na árvore maduro, vai acontecer uma coisa, ele vai estragar-se. Então, nós só conseguimos entender a essência do fruto quando o retiramos da árvore, o colocamos na mesa, o partimos e o comemos. Isto é tão interessante. Eu não estou a dizer que Deus vai nos partir ao meio, mas o fruto que nós temos em nós não pode ser guardado. O fruto que Deus nos deu, as bênçãos que Deus ele tem colocado na nossa vida, elas têm que ser colocadas na mesa. Quando eu digo colocadas na mesa, nós colocamos aquilo que Deus nos deu em prática para com todos aqueles que estão à nossa volta, para que este amor seja pleno por toda a igreja. Irmãos, um dos meus sonhos e por onde quero ir e aonde eu estou, é que a igreja ela seja uma árvore em que o fruto não apodrece na árvore, mas em que o fruto ele é colocado à disposição para que aqueles que não têm o pleno conhecimento de Cristo possam ter este conhecimento de Cristo. Nós somos árvores onde o nosso fruto vai revelar as nossas raízes. Amém? Vou voltar a dizer, nós somos árvores onde o nosso fruto vão revelar as nossas raízes. Porque se nós formos uma árvore onde as nossas raízes elas não estão juntas ao rio, elas não estão a ser nutridas pelo rio, nós vamos cair. Vem um vento muito forte e vai derrubar essa árvore. Mas quando a árvore ela está enraizada e as suas raízes estão presas a um solo saudável, todo o fruto produzido por esta árvore é bom de se comer. Amém? Então este é o nível onde Deus nos quer levar, o nível onde as nossas raízes possam estar em Cristo, as nossas raízes possam estar firmadas em Deus, possam estar naquilo que é o pleno conhecimento da vontade de Deus, porque, irmãos, a palavra diz isso mesmo, que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e é perfeita. E para nós entendermos estes 3 níveis da vontade de Deus, nós temos que estar enraigados em Cristo, as nossas raízes têm que estar firmadas na vontade de Deus. Os nossos alicerces não podem ser o que é que as notícias dizem, não podem ser o que é que a carta que eu recebi, que tenho que pagar uma dívida, que tenho que pagar aquilo. Não. As nossas raízes têm que estar firmadas em o que é que Deus diz sobre mim. E aquilo que Deus diz sobre nós é tão interessante. É aquilo que Paulo ele começa na carta. Ele diz assim, que nós somos fiéis, que nós somos santos. Irmãos, e é isto que nós temos que entender, porque a humanidade não nos vai chamar de fiéis, a humanidade não nos vai chamar de santos, a humanidade vai dizer que nós não prestamos, a humanidade vai dizer que não há nada em ti de bom, mas quando nós lemos a palavra, Paulo ele diz, porque vós sois os irmãos fiéis. Paulo ele sabia que eles iam falhar, Paulo ele sabia que eles iam errar, mas o propósito não é nós nos focarmos nas coisas erradas, é nos focarmos naquilo que Cristo fala sobre a igreja. E aquilo que Cristo fala sobre a igreja é que nós somos fiéis, nós somos santos, e há uma paz e há uma graça de Deus derramada nas nossas cabeças.
E hoje eu acredito que Deus ele quer nos fazer sentir essa paz e essa graça que Ele tem para nós. E o último versículo, o versículo 12, diz assim: dando graças a Deus que nos fez idóneos para participar na herança dos santos na luz. Na luz, irmãos. Deus chama-nos para andarmos na luz. Não escondas o talento que há em ti. Paulo, o que ele está a dizer é, dando graças a Deus para andarmos na luz. E eu quando estava a ler este último versículo, eu bati muito forte neste último versículo. E Deus ele estava a falar comigo, ele estava-me a dizer, o que eu revelo a ti, o que eu falo contigo, não é para estar no escuro. Aquilo que eu tenho para ti é para ser revelado na luz. E este é o grande problema, irmãos, é que nós temos medo que Deus revele aquilo que nós temos na luz, né? Porque imaginem o cenário de, numa maca, nos colocarem uma luz e aquilo que Paulo está a dizer é Deus examinar tudo na luz. Claro que nós vamos ter coisas que não são boas, mas o que Deus está a dizer é o que Deus vai tirar de ti é a essência de quem tu és. E nós, enquanto igreja, nós temos que libertar a essência de Cristo. Paulo está a dizer assim, revelem o que há em vocês na luz. E só há uma coisa em nós que tem que ser revelado na luz, é Cristo. Amém? Só há uma coisa que tem que ser revelada nas nossas vidas, é Cristo. É Cristo. É Cristo. E quando o nosso falar é Cristo, quando o nosso deitar é Cristo, quando o nosso comer é Cristo, quando tudo aquilo que nós fazemos gira à volta de Cristo, irmãos, nós estamos a viver o pleno conhecimento da vontade de Deus para nós. Então aquilo que eu peço hoje é que Deus ele possa derramar, eu não sei porquê, eu não sei se está aqui alguém que está a precisar de ouvir estas palavras, mas deixa Deus colocar a luz, o que Ele te deu para a tua vida. Não tenhas medo. Não tenhas medo de colocar. Não tenhas medo de dizer, olha Deus, se tu me deste isto, então eu vou colocar isto na luz, eu vou colocar isto na luz, eu vou entregar-te para que tu possas fazer brilhar. Amém? Deixa Deus fazer brilhar o bom que há em ti. O bom que há em ti é Cristo. Amém?